bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Infelizmente, o Vasco perdeu a grande oportunidade ontem. Os resultados ajudaram muito de ganhar 2 posições e começar a fazer uma gordurinha da zona, mas o Vasco conseguiu fazer a pachorra de perder para o time do Corinthians todo desfalcado, que dos últimos 11 jogos havia vencido apenas um. O jogo era um confronto direto, oportunizamos um concorrente a ganhar uma pontuação e ele, inclusive, agora está abrindo uma margem boa para a rodada. Demos a sorte dos resultados ontem ajudado, mas o destino prega peças. E você, gostando ou não, hoje você tem que torcer por uma vitória do Flamengo. Porque se o Flamengo empatar o jogo em casa hoje com Vitória, a gente volta para a zona de rebaixamento. Se o Vitória ganhar, aí que lascou mesmo. A gente vai para dentro da zona e fica a 2 pontos do Santos, que passaria a ser o primeiro time dentro da zona. Então, rivalidade à parte, tem Flamengo e Vitória hoje no Maracanã. E gostando você ou não, o Flamengo tem que vencer o jogo hoje para a gente se manter fora da zona de rebaixamento. Obrigado, Clube de Regatas Vasco da Gama. São essas situações que se acabam impondo ao seu torcedor numa plena segunda-feira. Dito isso, deixa o like no começo do vídeo aí, galera, que ajuda a gente. O YouTube entende que o conteúdo é legal e compartilha para mais pessoas. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Nós produzimos vídeos aqui todos os dias para você ficar sempre bem informado de tudo que rola, ó, no Vascão da Gama. Quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Chama a gente no direct. Tá aqui na descrição do vídeo tem o link. Você já clica aí e cai direto lá. Lembrando que a gente pode estar adquirindo a sua camisa também, desde que seja original e esteja em bom estado, tá bom? Se você deu uma engordada ou emagreceu, ou sei lá, tá precisando fazer uma graninha, entre em contato com a gente que a gente pode estar adquirindo sua camisa. Dito isso, vamos agora para as informações. Aproveitando que eu citei tanto a rodada, vamos aos jogos. A rodada que teve início no sábado, teve um Bragantino 4, Fluminense 2, Cruzeiro 2 e Inter 1. Esse resultado foi até bom pra gente, porque se o Vasco vencesse, né, o Vasco ficaria aí a 2 pontinhos do Inter. O Inter tá naquele pelotão ali de estágio de alerta, que não dá para desgarrar completamente a zona de rebaixamento. O Grêmio empatou com o Ceará 0-0, também foi um bom resultado pra gente. O Vasco perdeu pro Corinthians de 3-2 em São Januário. O Bahia venceu o Santos por 2-0, resultado muito bom pro Vasco. E o Fortaleza perdeu em casa por Mirassol por 1-0. E o Juventude perdeu pro Botafogo por 3-1. Se eu não me engano, de virada. E o Botafogo, os clubes do Rio não venciam o Juventude desde 2009. A última vitória de um carioca sobre o Juventude lá foi o Vasco em 2009. O Botafogo não ganhava acho que desde 97, o Fluminense desde 99, o Flamengo desde 2002, uma parada assim. Não é dureza ganhar do Juventude lá no Jacone, e o Botafogo quebrou esse tabu, graças a Deus. O Botafogo nos ajudou aí. O São Paulo venceu o Galo por 2-0, também um resultado que nos ajudou. Lembra que eu falei, se ganha vai para 22 e na próxima rodada podia passar esse pelotão todinho aí. Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, enfim, vai só faz merda, cara. É um negócio revoltante, tá? Pra fechar, galera, tem 2 jogos hoje, tá? A rodada termina hoje. Palmeiras e Sport jogam às 7 horas da noite e o líder Flamengo pega o Lanterna Vitória. O líder Flamengo pega o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, às 9 horas da noite. Dito isso, vamos virar a chave agora e vamos falar de janela de transferências, tá? O Vasco abriu negociações com o zagueiro Joaquim, que eu me amarro nele, baita zagueiro, 1,88, grandalhão, faz gol de cabeça pra caramba, muito bom também no jogo aéreo defensivo, zagueiro de velocidade, foi vendido aí pelo Santos por 8 milhões de dólares há 1 ano e meio atrás, muito bom zagueiro. Porém, ontem no jogo contra o Mazatlán, ele tomou uma pancada na cabeça e está no hospital, tá? Ele está passando aquele famoso protocolo de concussão cerebral. Inclusive, nesse momento, a negociação travou por causa desse motivo. É um zagueiro caro, tá? Só para comprar foi 8 milhões de dólares e ele é titular hoje lá. Para comprar tem que botar mais uma graninha. E aí o que o Vasco fez? Ele vai passar um processo de concussão, vai ficar uns dias off aí, tá inclusive no hospital em observação. O Vasco migrou a negociação agora para Nathan Silva. Quem deu a informação sobre o Joaquim foi o companheiro Pedrosa e o Globoesporte.com informou a respeito da situação do Nathan Silva.
O Natan tem 28 anos de idade, é um zagueiro revelado pelo Atlético Mineiro e passou aquele processo de primeiros anos ali do Galo emprestar ele, né? Para poder ganhar um pouco mais de rodagem, experiência, mas desde que voltou ao Atlético em 2021, a carreira desse rapaz deslanchou. Dá para dizer que a carreira dele já deslancha em 2020, porque ele assume ali a titularidade do Atlético Goianiense e desde então a carreira dele vai embora. Foi titular no Galo, aquele Galo campeão da Copa do Brasil e Brasileiro de 2021, se manteve titular em 22 e no meio de 23 foi pro México. Então é um zagueiro que eu acho muito bom também, firme, veloz. Ele é irmão do Wesley que jogou no Vasco. Diferente do Wesley, galera, ele é bom zagueiro, tá? Só para vocês terem uma ideia, para bater a carreira dele certinho aqui, ele foi revelado pelo Galo em 18. O Galo emprestou ele para Ponte Preta e ele voltou em 19. Em 19 ele foi para o Atlético Goianiense e volta para o Galo em 20. Vai para o Curitiba, do Curitiba ele volta para o Galo. Chegou em 21 no Galo, titular, campeão brasileiro, Copa do Brasil, no outro ano de novo. Em 23 ele é vendido ao Tigres e é titular do Tigres, não, do Pumas, perdão. E inclusive mesmo sendo estrangeiro, de vez em quando ele joga como capitão, tá? E eu queria trazer números para vocês aqui dele de 2021 para frente, que é do Atlético Mineiro em diante. Foram 56 jogos com a camisa do Galo naquela temporada, marcando 4 gols e dando uma assistência. 2022, os números dele já campeão brasileiro e Copa do Brasil seguem muito bons. É um zagueiro que tem uma minutagem, uma rodagem alta. Foram 42 jogos sem marcar nenhum gol e dar nenhuma assistência. 2023, que é uma temporada híbrida, né? Ele joga um pedaço no Galo e outro pedaço ali no Pumas. Ele fez 21 jogos, tá bom? Marcando apenas um gol. E aí a temporada dele 23-24, ele já tem os seguintes números atuando somente pelo Campeonato Mexicano. Foram 41 jogos, marcando 2 gols e dando uma assistência. E a temporada que terminou, a temporada 24-2025, ele teve os seguintes números. Atualizei, meu filho. Temporada 24-25, ele teve 38 jogos e 2 gols marcados com nenhuma assistência. Essa temporada mexicana acabou de iniciar, né? Tem poucos jogos até aqui na temporada. Ele tem 5 jogos até o momento e tem um cartãozinho amarelo. Então é um jogador que joga com regularidade, não é um cara que foi vendido e está encostado, não. Ele por onde passou foi titular, tá? E desde que ele teve aquela passagem ali entre o Atlético Goianiense e Curitiba, a carreira dele deslancha, o Galo falou, opa, já te emprestei bastante, você tá pronto, vem receber uma oportunidade no clube que te formou. Ele abraçou, arrebentou com a camisa do Galo, foi embora. Foi vendido à época por 4 milhões de dólares, tá bom? Então é uma negociação que o Vasco vai precisar cacifar grana para adquirir. Lembrando, informação hoje também da ESPN, que outros clubes se interessaram pelo Natan Silva e o Vasco tem concorrência. Então não é só o Vasco que está tentando a contratação do Natan. Acho bons nomes. Queria fazer um parêntese aqui. Desde a chegada do Admar Lopes é visível que o Vasco subiu muito o nível de jogador que ele busca. Andrés Gomes, a gente deu para ver ontem que é muito bom jogador inclusive selecionável, sempre vira e mexe está convocado para a seleção colombiana. O Thiago Mendes é uma questão de, cara, tá vindo do Catar um tempão, não sei se a reta final de carreira dele vai ser assim, mas antes de chegar aí no Catar e agora no Vasco, carreira incrível, São Paulo, Goiás, muitos anos na França, titularíssimo do Lyon. Flamengo tentou contratar o São Paulo por 3 tentativas. Vou torcer para ser só uma questão de adaptação. Se for isso aí, pode ser de ter pego o Thiago Mendes na descendência, mas é um cara que tem uma carreira bacana. Agora os zagueiros que a gente está tentando trazer, porra, Nino, Joaquim, Natan Silva, o único que eu não conheço era o tal do Vitor Tormena do Krasnodar. Mas era um cara base do São Paulo, foi titular do Braga durante muitos anos em Portugal e é uma das principais equipes. A gente fala que é a 4ª força de Portugal, então ninguém é titular do Braga de bobeira assim um bom tempo. Foi para a Rússia vendido, tá no Krasnodar titular. Tem uma carreira interessante, só não é conhecido do grande público aqui no Brasil. Saiu muito jovem e fez a carreira toda para fora. Então, assim, os nomes que ele tem ido são muito bons. O Robert Renan também, então estou gostando. Uma pena o Vasco estar numa situação financeira que não facilite muito, ele está na janela e a situação de tabela.
Mas não tenho nenhuma dúvida que há um abismo entre o Marcelo Santana e o Admar Lopes aqui. Essa observação dá pra gente fazer. Caminhando para a reta final, queria trazer duas informações curtinhas e importantes. Só antes, lembrar vocês que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. O nosso cupom GOVAS está dando desconto em dobro. Em vez de 5, está dando 10% de desconto somente até o final de semana. Aproveite aí as nossas promoções. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. Nossa garrafa Fresh aí, 950 ml. Dá uma olhadinha lá no site lá, que com certeza alguma estampa vai te agradar. Pô, diga, eu quero uma garrafa um pouquinho menor. Toma essa Flip Pro de 700 ml, lançamento, só o Vasco e o Flamengo tem por enquanto. Travamento aqui, ó, fechou, destravou, abriu, fechou, destravou. A nossa garrafa um pouco mais sofisticada. Pô, eu quero uma garrafa um pouquinho menor, então toma aí de 500 ml aí, ó. Nossa garrafa de entrada é a mais barata, tá? Modelo Urban. Dá uma olhadinha lá no site da Golcase. Pô, Dieguinho, eu quero copo. Quer aquele copão de 1 litro 120 com tampa? Tem esse aqui com canudo. Pô, Dieguinho, eu quero aquele copinho mais básico, térmico mesmo, né? De menos de 500 ml, ó. 470 ml, tem o nosso copo Vibe. Então dá uma olhadinha lá no site da Golcase. Tem várias estampas de todos esses produtos. Use o cupom GOVASCO para garantir um desconto em dobro. Esse desconto dobrado vai só até o final de semana. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Para fechar, galera, duas curtinhas. Desde que o Paulo Henrique passou a ser desfalque do Vasco, o Vasco tem, ó, 0 vitória e 0 empate. Foi 3 pancadas no coco, 3 derrotas. Ele desfalcou o Vasco contra o Mirassol, lá em São Paulo, naquele 3-2. O Puma jogou no lugar dele, até fez um gol e deu uma da... Não, ele dá assistência, né, pro gol do Verratti, mas o Vasco não ganhou o jogo. O jogo do Juventude, que ele ficou fora agora, a gente perdeu de 2-0. E ontem, contra o Corinthians, 3-2. Então, sem o PH, o aproveitamento do Vasco é 0%. 3 jogos, 3 derrotas. E sobre o Tietê saiu mancando ontem de São Januário. Tem uma imagem que está passando para vocês aí na tela dos companheiros do podcast Cruz Maltino, que mostra o Tietê saindo ali, andando com uma certa dificuldade. O jogador saiu chorando do campo. O jogador se conhece, ainda mais ele com a idade que tem, super experiente. O Tietê com certeza sabe que ele está fora, né? Com certeza dá para ver pelo jeito que ele saiu andando e pela forma como ele saiu do campo. O Tietê já sabe que alguma lesão ele teve. Nem que seja uma lesão, que ele fique 2 semanas fora, que seja. Mas o Tietê, infelizmente, deve ser desfalque aí contra o Galo. O Vasco vai fazer exames médicos nele hoje. E assim que a gente tiver aí um retorno, eu trago para vocês. Tomara que seja só um susto e tal. Façam votos aí. O Tietê, para mim, é o jogador mais regular do Vasco. É um jogador que mantém sempre o nível de atuação, intensidade e movimentação. Estou muito satisfeito com as atuações do Tietê com a camisa do Vasco. Mas, infelizmente, ele deve ser desfalque. Quem tem que voltar de qualquer jeito é o Paulo Henrique, cara. Faz muita falta em todos os sentidos, beleza? Então é isso, galera. Esse eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais às 5, 5h30 da tarde, vem para vocês o segundo vídeo do dia. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Chegou até aqui? Deixa o like se você esqueceu no começo do vídeo. Tem uma galera que pula o início do vídeo. É importante, eu não ganho nada quando você aperta o like, mas a gente vive a era do algoritmo, é só pro YouTube entender que você gostou do vídeo e tal. Pô, eu tô mandando o vídeo e a galera tá gostando, então eu vou mandar para mais pessoas. Funciona dessa maneira, tá? Deixa sempre um comentário, pô, ajuda. Pode comentar bom dia, boa tarde, ou alguma coisa sobre o vídeo, ou cheguei, assisti até o final. Ajuda, tá bom? Obrigado, até a nossa próxima edição. Tamo junto.